fala conosco. Por Jesus que oramos. Amém. Irmãos, caminhos, os caminhos da restauração. É um dos capítulos que eu trabalho nesse livro, essa mensagem. Existem ilustrações que representam a nossa vida cristã. Muitas ilustrações na Bíblia. Você vai perceber nas Escrituras Sagradas algumas ilustrações que representam bem o que seria a nossa vida. E como filho de Deus, como povo de Deus. E uma dessas ilustrações que representa bem a nossa vida é a ilustração de uma caminhada, de um caminho. A vida cristã é um caminho. A vida cristã é uma caminhada que a gente está vivendo na nossa história com Deus, na nossa caminhada com Deus. Porque quando a gente fala de caminho, caminho fala de direção. Caminho fala de sentido. Caminho fala de um objetivo, algo que você precisa conquistar. A maneira como você caminha fala exatamente aonde você quer chegar, aonde você quer alcançar. Toda pessoa que está num caminho fala a respeito dela. Ela pode estar até perdida, mas o fato dela estar perdida no caminho já fala sobre ela mesma. Falar sobre caminhar, falar sobre caminhada, falar sobre caminho, fala muito a respeito de nós. E a vida cristã, como eu já disse, ela é comparada a uma caminhada. Interessante que, não sei se você sabia disso, você já parou para meditar sobre isso. O judeu, quando ele está na sua terra, quando ele está localizado, quando ele chega na sua Canaã e se instala como povo de Deus, esse povo é chamado de povo judeu. O judeu é o que se instala. O hebreu é aquele que está em constante caminhada. O povo judeu ele é chamado de povo hebreu quando eles estão caminhando no deserto. Quando eles estão naquela trajetória do Egito até Canaã, esse povo é chamado povo hebreu, porque o hebreu, a palavra hebreu significa aquele que está em constantes caminhadas. Numa constante caminhada. Só que essa palavra, aquele que está em constante caminhada, fala em constante processo de mudança, de transformações. Todo cristão sabe que a premissa da vida cristã são as mudanças, são as transformações. Eu vou passar por uma mudança em fevereiro, e você sabe disso, praticamente todos aqui, em algum momento da vida, já mudaram de uma casa para outra. E uma coisa que acontece muito quando você muda é que tem coisas que não encaixam mais naquela casa. Na minha casa tem uma mesa enorme de madeira maciça. Eu lembro quando a ministra Damares, a gente fez um evento juntos, e ela foi almoçar na minha casa, ela chegou lá e falou, meu Deus, pastor, quantas árvores morreram por seu capricho. E aí, mas é interessante que essa caminhada que a gente exerce na vida, esse povo judeu que caminha, esse povo judeu que está em constante processo de deslocamento, é esse povo que está sempre em mudança. Aquela mesa que eu tenho grande, agora eu tenho que pensar, se eu encontrar uma casa em Curitiba, que aquela mesa caiba, eu vou colocar aquela mesa e vai funcionar, mas se não tem espaço, eu vou ter que abrir mão da mesa. Mudanças falam de renúncia, mudança fala de processos que você precisa abrir mão na sua caminhada. E falar de caminho de restauração, falar sobre essa caminhada, é interessante que Efésios 4:1 fala, portanto, eu, prisioneiro do Senhor, suplico que vocês andem de modo digno, do qual vocês foram chamados, do chamado pelo qual vocês receberam. Andem de modo digno. E você tem e o tempo não nos permite, mas nós temos dezenas de versículos que falam que a vida cristã ela é comparada a uma caminhada. Que a nossa vida é essa caminhada. E o Paulo fala que nós temos que ter uma maneira digna de andar.
Você tem que saber como é que você está andando na vida. Você tem que discernir como é que está sendo o seu processo que você caminha com a sua casa, que você caminha com a sua vida, que você caminha com os seus relacionamentos, que você caminha com os seus sentimentos. E é interessante que eu queria fazer uma ênfase. Por que esse caminhar? Por que essa mudança? Por que esse nome hebreu? Aquele que está em constantes mudanças, o nômade que está sempre mudando, sempre está em mudança. O que isso significa na nossa vida? Amado, para mim não existe uma outra palavra que defina mais mudanças do que a palavra processos. Compreender, discernir cada processo, entender cada momento, cada período da nossa caminhada, talvez seja, escute, entender cada passo que você dá na sua vida, saber o que você está fazendo com a sua caminhada, entender os processos que você tem dado na sua vida, talvez seja, sem sombra de dúvida, um dos maiores níveis de maturidade que alguém pode adquirir na vida. Querido, discernir a sua caminhada é, sem sombra de dúvidas, não talvez, um dos maiores níveis de maturidade que você pode alcançar na sua vida. Tanto é que Salmo 90, 12 fala: ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Sabe o que é contar os nossos dias? É você saber como a sua vida é localizada. Eu sei o que eu estou fazendo hoje. Eu sei cada processo da minha história. Eu sei o que Deus quer trabalhar com a minha casa. Eu sei o que Deus quer trabalhar com o meu coração. Eu sei onde Deus está conduzindo a minha história. Eu consigo contar. Eu sei cada processo que eu estou vivendo. Eu não estou vivendo de anúncio de jornal. Eu não estou vivendo de oportunidades. Não é porque o mercado de trabalho está dizendo que a melhor área de trabalho é essa. Não é porque é a melhor garota para eu namorar, para eu casar. Não é porque é o melhor bairro. Não é porque essa cidade é a melhor cidade para eu viver. Não, meu irmão. É porque eu tenho uma orientação de Deus. Eu sei onde Deus quer conduzir minha casa. Eu sei o que Deus está tratando na minha vida hoje. Eu sei onde Ele quer chegar com a minha vida. Eu sei o caminho que Ele quer que eu percorra. Deus quer alcançar um objetivo comigo. Ninguém que tenha tido uma experiência genuína com Deus nas Escrituras viveu a deriva. De qualquer maneira, todas as pessoas que tiveram uma experiência genuína com o Evangelho, genuína com Deus, ele foi levado a entender aonde Deus queria chegar com a vida dele. Sabe, irmãos, e falar de processos, porque essa caminhada é uma caminhada de processos. Entender o seguinte: hoje nós temos aqui quase 3.000 pessoas, ou mais, né? Não existe uma única pessoa aqui que não esteja vivendo um processo de Deus na sua vida. Todos aqui estão sendo tratados por Deus em alguma área de sua vida. E a pior coisa que você pode fazer com a sua vida é não entender o que Deus está querendo tratar em você. Sabe aquelas expressões que você encontra muito em Hebreus? Olha, eu visitei vocês e vocês não se deram conta da minha visitação. Eu falei com vocês e vocês não se aperceberam. Então significa, amado, que você tem que entender o que Deus tem trabalhado na sua vida. O que Deus quer tratar lá na sua casa. Qual é a palavra que vocês têm para esse ano? O ano do discipulado. Essa é a palavra para essa igreja. Agora, essa palavra foi uma caixa, colocou lá discipulado, aí todo mundo jogou para cima e o que pegar é o discipulado, foi isso? Não, mas foi uma orientação, é oração, é busca,
Deus, o que o Senhor quer falar com a gente? Qual é a palavra que o Senhor tem para a nossa igreja? Nós vamos trabalhar na igreja nesse sentido. Essa igreja tem uma palavra esse ano, 2021, ano do discipulado. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que Deus quer trazer uma palavra também para a sua casa, para a sua vida pessoal? Você sabe qual é a palavra que Deus tem para a sua casa? Você sabe contar os dias da sua vida? Você sabe exatamente o que Deus quer trabalhar no seu caráter, nos seus filhos? Você se preocupa com aquilo que realmente Deus quer trabalhar na sua esposa, no seu casamento, na sua vida profissional? Ensina-nos a contar os nossos dias. Todos nós, amado, todos nós, de alguma forma, nós estamos sendo tratados por Deus. As nossas perdas, as nossas decepções, como diz as Escrituras, né? Talvez alguma coisa coopere na nossa vida. Não, amado. A palavra de Deus diz o quê? Todas as coisas. Todas as coisas. Você tem consciência que tudo na sua vida coopera para o processo que Deus quer tratar o seu caráter? E eu e você, nós precisamos entender, amado, que sabe qual que é o problema? A gente passa a vida inteira focado não naquilo que Deus quer tratar a nossa vida. A gente perde o foco. E eu queria trabalhar um texto com vocês, não esse texto que eu falei aqui, do Salmo 90, 12, que eu entendo que, particularmente, eu já devo ter apresentado, pregado aí uns 70 vezes esse texto. Mas esse texto é um texto da minha vida. A Bíblia escreveu lá o Salmo de Davi. Mas eu costumo dizer que esse salmo não é só o Salmo de Davi. Esse é o seu salmo. É o meu salmo. Porque esse salmo fala da minha história. Esse salmo fala de algum momento da minha vida que eu estou vivendo. Talvez um momento que eu já vivi, talvez um momento que eu vou viver, talvez um momento que eu vou viver de novo para ser tratado. Mas esse salmo eu entendo que representa exatamente cada processo que Deus deseja realizar na sua vida nos caminhos da restauração. Caminhos que Deus quer produzir, caminhos que Deus quer levar você a viver para que Ele restaure a sua vida. Atos fala isso, é muito forte esse texto, gente. Atos fala... Amado, você reparou que eu não falo versículo, né? Mas é intencional, tá? É porque os apóstolos, eles não citavam versículos. Eles falavam assim, porque no livro do profeta tal está escrito tal. Aí você tinha que ir lá no livro inteiro ler. E tinha hora que eles falavam assim, ó, porque em algum lugar está escrito. Aí você tinha que descobrir que em algum lugar estava escrito isso. Então, de vez em quando eu falo o livro, tá? De vez em quando eu falo algum lugar da Bíblia. Aí você vai ter que falar com o pastor Google. A palavra de Deus, eu acho interessante que em Atos fala o seguinte, que o céu está retendo Jesus. Retendo. Olha que interessante isso. É como se o céu falasse, segurasse Jesus. Olha, uma expressão até difícil de entender, que o céu está retendo, o céu não permite que Jesus... Eu estou usando uma expressão extremamente humana, porque não há nada que limite Deus. É uma forma de expressar, isso não é uma defesa. Não tem como Deus ser detido, ser limitado. Então, mas a Bíblia fala que o céu está retendo Jesus até que todas as coisas sejam restauradas. Todas as coisas. Mas se nós pudéssemos olhar assim para um salmo, que particularmente é o meu salmo, é o seu salmo, porque eu me vejo na minha vida. Esse ano eu me vi numa parte desse salmo mais uma vez. E eu tive que meditar nessa parte, eu entender que é o salmo da restauração, o salmo da maturidade, o salmo da nossa caminhada, que é o Salmo 23. Vamos ler esse salmo? Esse salmo fala da sua vida, mano. Um salmo tão conhecido, né? Mas é um salmo que fala da nossa vida, fala da nossa história. Abra a sua Bíblia aí no Salmo 23. Salmo de número 23, a partir do verso 1, que diz o seguinte: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu leio o Salmo 23, estou no 2.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me em águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande por um vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Verso 5. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo, meu cálice transborde. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amado, este salmo é, sem sombra de dúvida, uma das canções, uma das orações mais lindas escrita por um ser humano. Uma oração, uma canção, um poema, um texto que talvez nem ele mesmo sabia o quanto essa canção, o quanto essa poesia se tratava dos processos na vida de todo aquele que decide caminhar com Deus. E eu vou tentar aqui apresentar na minha maneira de ver, na maneira como eu tenho aprendido, no decorrer da minha vida, o que eu entendo de cada processo que Deus leva à nossa vida no Salmo 23. O Salmo 23 representa a minha e a sua caminhada. E como eu já disse, eu acredito que o segredo, um dos maiores segredos para que você tenha uma vida plena, uma vida restaurada, é entender os processos de Deus na sua vida. E o Salmo 23 fala disso. Sabe por quê, amado? Escute. O Salmo 23, ele é uma trajetória da vida. O Salmo 23 representa a trajetória na vida de alguém que caminha com Deus. Deus está do lado dessa pessoa. E cada momento que essa pessoa vai vivendo com o seu Deus, com o seu pastor, é um momento em que Deus vai conduzindo a vida dessa pessoa. Por quê? Porque essa trajetória ela começa lá num pasto. Salmo 23, escute, começa num pasto. E ele vai vivendo um processo de chegar até numa mesa. O Salmo 23 ele inicia num pasto até uma mesa. O Salmo 23 fala de um pasto, o Salmo 23 fala de um vale e o Salmo 23 fala de uma mesa. O Salmo 23 fala de uma infância, o Salmo 23 fala de uma adolescência e o Salmo 23 fala de uma maturidade. O Salmo 23 fala de uma vida calma, o Salmo 23 fala de uma vida turbulenta e o Salmo 23 fala de uma vida madura, tranquila no sentido não de tranquilidade, mas de uma pessoa plena, de uma pessoa completa. Por isso que eu digo que o Salmo 23 é esse processo de maturidade na nossa vida. Então vamos rapidamente pensar a respeito desse processo que Deus quer conduzir sua vida. Como é que o Salmo começa? O Senhor é o meu. Primeira coisa que você tem que entender na sua caminhada. Você tem um dono. Ele é o seu Senhor. Sua vida não te pertence. Ele é o seu Senhor. Ele é o dono da sua história. O Senhor, é interessante que quando os anjos chegam para anunciar a vinda de Jesus Cristo, aqueles pastores eles falam, porque na cidade de Davi nasceu o quê? O Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus é o seu Senhor. Ele é o dono da sua vida, Ele que manda mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, você tem coragem de chegar amanhã no seu patrão, segunda-feira, e falar, olha aqui, eu decidi que eu vou começar a trabalhar todo dia às 11 horas, tá? 11 horas eu começo a trabalhar, depois eu vou ter 3 horas de almoço, depois eu vou sair às 4 horas, o meu salário não é esse aí mais, e eu quero trabalhar agora dessa forma, não vou trabalhar assim. É assim que funciona, mano? Amado, quando você tem um Senhor sobre a sua vida, não é você que determina as coisas. Se você quer reivindicar alguma coisa, não é nem você que fala. Você tem que ir lá nos seus direitos que diz a lei. Para você, até dentro dessa questão do dom, do Senhor, lá no seu trabalho, você só faz isso a partir de uma lei. Você não faz isso a partir de você mesmo.
Se você não tem direitos, que a lei determina como trabalhador, você não tem como reivindicar nada. Mas no caso de Deus, amado, Ele é Senhor e acabou. E não tem como, amado, é ilógico você dar ordens ao seu Senhor. Porque quando se trata a respeito de Deus, só Ele sabe exatamente o que eu preciso viver nessa caminhada, por isso que Ele é o meu Senhor. Só Ele me conduz, só Ele sabe chegar com você aonde Ele quer chegar, porque Ele é o Senhor da caminhada, Ele é o Senhor dos processos, Ele conhece cada processo, Ele sabe exatamente cada processo que você precisa viver para chegar onde Ele quer chegar com você. Não é onde você quer chegar, é onde Ele quer chegar com a sua vida, é onde Ele quer conduzir você. Aí o Salmo continua dizendo, Ele é o seu Senhor e nada te... O Senhor é meu pastor e nada me... Presta atenção. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Escute, nós temos uma mania de ler esse versículo a partir das nossas carências. Então a primeira coisa que bate na nossa mente, assim, ó, que estala no nosso entendimento é: Ele é o meu pastor e Ele vai me dar tudo que eu quero. Não é tudo que você quer, meu irmão. É tudo que você precisa nessa caminhada. Eu lembro que uma vez minha esposa foi subir uma montanha na África, que você sobe 12 horas de gatão. Você não tem como subir em pé, você tem que subir mão e pé, para encontrar uns povos que se converteram lá naquela montanha. E quando você vai subir, a pessoa que sabe a caminhada fala, você não pode levar isso, você não pode levar. Vai chegar um momento, você vai ficar tão cansado, você vai querer jogar tudo no chão. Então nada disso aqui você precisa. Nessa caminhada, o nosso Senhor sabe exatamente o que a gente precisa, amado. Ele é o seu Senhor e Ele não vai deixar faltar nada que você precisa. Porque Ele sabe exatamente, porque nada te faltará. Então nessa caminhada, não vai te faltar quem te ajude. Amém, amado? Mas também não vai faltar quem te atrapalhe. O Senhor é meu pastor, nada te faltará. Não vai te faltar quem te aplauda. Mas também não vai faltar quem te dá uma boa vaia. O Senhor é seu pastor e nada te faltará. Não vai faltar quem te honre, mas também não vai faltar quem vai te trair. Foi assim com Jesus, amado? Você pode, quantos anos de vida ministerial, pastor? 25 anos. Não faltou na sua vida ministerial as pessoas que Deus colocou para te honrar, mas também não faltou na sua vida quem te desonra. Deus não deixou faltar na sua vida quem te trai, sim ou não? Amado, se eu falar uma coisa para você, se na vida de Jesus teve um traidor, na nossa não tem que ser diferente não, meu irmão. Você sabe por que tem um Judas na vida de Jesus? É para ensinar para mim e para você que com a gente vai ter que ser assim também. Porque às vezes a gente quer andar pelos caminhos que Jesus andou, assim, seus passos, o que faria Jesus, né? Andar pelos caminhos dele, mas a gente tem que entender que Jesus teve tudo isso. Você olha para a vida do Paulo e fala, não me faltou nada na minha vida, não me faltou comida, mas também não faltou fome. Que a gente tem que ser tratado em tudo na nossa vida. Não vai te faltar nada, porque, amado, não é o que você quer, volta a repetir, não é o que você quer, mas é o que você precisa viver para aprender nessa caminhada. Não é a mulher que você quer, é a mulher que você precisa. Essa mulher aí é exatamente a mulher que você precisa. Esse marido é um marido. Deus, muda meu marido. Não tem que mudar seu marido, não. Tem que mudar é você. Só um marido assim para te mudar. Tem algo que eu quero trabalhar na sua vida, que se você tiver essa pessoa, acabou, você estraga. Vou falar uma coisa para você. Deus sabe a mulher que eu preciso, é exatamente essa mulher. Não é outra, meu irmão. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês que eu aprendi recentemente. Todo filho que você tem, que você teve, ele veio na sua vida para te ensinar algo.
O filho que você tem, ele tem para te ensinar alguma coisa. Por isso que eles são totalmente diferentes um do outro. Gente, é incrível como é que pode ter um ser. Por que os pais chegam para a gente e falam, pastor, mas eu criei tudo igual, esse é o problema. É completamente, você tem exatamente o marido que você precisa, a esposa que você precisa, o filho que você precisa. Tem que entender que Deus está usando isso nessa caminhada. E muitas vezes, amado, a gente acha que Deus vai nos poupar de muitas coisas difíceis, e não vai, amado. Essa caminhada é exatamente para isso. Às vezes a gente acha que o evangelho que Jesus nos ensinou é um evangelho que nos poupa das dificuldades, que nos poupa das decepções, das traições. Escute, o evangelho não te poupa do tapa na cara. O evangelho te prepara para o próximo. Porque Jesus falou assim, se alguém te dá um tapa na cara, vou te dar uma certeza, dá o outro. Jesus falou assim, o dia que você levar um tapa na cara, você repreende esse tapa que você não vai estar hoje. Não, o dia que você levar um tapa na cara, vira de novo. Você está preparado para levar outro. O evangelho não te livra disso, amado. O texto continua dizendo, ele me faz repousar em verdes, ele me faz repousar em pastos verdejantes e guia-me em águas. Então vem, olha só. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos. O que é o pasto para a ovelha? O que é o pasto da ovelha? Para a ovelha, aquele pasto serve o que para ela? O alimento dela. E o texto fala que ela deita sobre o próprio. Qual é a época da nossa vida que a gente dorme sobre o próprio alimento? A gente come esse alimento e depois dorme sobre ele. Quando a gente é um bebê. O bebê ama a mãe ou o peito? Desculpe as mães. Os bebês amam o peito, eles não amam. À medida que eles vão crescendo, que eles vão tendo consciência da mãe. Mas ele chora pelo peito, pelo benefício. O bebê está chorando pelo benefício do peito dado, pelo pedido atendido. Então aquela criança, ela não tem consciência da mãe. Ela não termina de mamar e fala assim, mãe, que bênção, mãe. Só Deus para me dar uma mãe tão abençoada, com um mamar tão gostoso. A criança faz isso? A ovelha junta aquelas ovelhinhas lá, junta lá aqueles 10, 100... Eu morei no sul do Brasil. E estou voltando para o sul do Brasil. E, amado, não sei se você sabe, se você pegar a ovelha e deixar elas no pasto, onde tem lá os pastos verdejantes, elas comem. Você quer fazer aquelas ovelhas dormirem? Você tem que tirar aquelas ovelhas do pasto e colocar no aprisco, que é um lugar de chão batido, fechado, onde elas não tem grama para comer, senão elas não dormem. Ovelha come até morrer se deixar. Porque a ovelha, tudo que ela faz é para o apetite dela. E a ovelha não tem consciência do pastor. As ovelhinhas não chegam lá com as patinhas dela. Muito obrigado, seu pastor, pela grama linda. Não tem isso. Porque a ovelha, ela ouve a voz pelo benefício que o pastor dá. Deitar me faz em verdes pastos, guia-me em águas tranquilas. Amado, quem tem criança recém-nascida em casa, quem tem criança sabe isso. Como é que tem que ser um ambiente para um bebê? Tranquilo. Solteiro não tem noção disso, chega gritando, cala a boca. 3 horas para fazer aquilo dormir, ninguém consegue dormir em casa. Quem sabe o que eu estou falando? Assim. Aí é que tem que ser tranquilo, tudo quietinho. Você coloca aquelas musiquinhas lá para dormir, entendeu? Fecha a porta, sabe? Porque tem que ser tudo tranquilo. Agora presta atenção, escute. Tem que ter isso na vida da criança? Tem que ter alimento? Tem que ter provisão? Tem que ter lugar tranquilo? Tem que ter, amado. Querido, um lugar onde, um ambiente onde a criança não é cuidada.
Um ambiente onde a criança não é acolhida, a criança não se sente cuidada, se torna um adulto adoecido. Um ambiente onde uma mãe não acolhe aquela criança, acabei de falar isso. A maioria das pessoas que tem sérios problemas com amizade, com relacionamento, com sentimento de pertencer, eu pertenço a essa família, eu pertenço a esse grupo, eu pertenço a essa igreja. Todas as pessoas que têm sérios problemas de permanecer em igreja, o problema é mãe. A maioria de nós aqui ia para a igreja porque quem levava, pai ou mãe? Mãe. Gente que fica na igreja a vida toda, casa os filhos na igreja, você vai ver, teve uma boa mãe. Uma mãe que perseverou cuidando dos filhos, levando para a igreja. A mãe gera na vida do ser humano esse sentimento de eu tenho meu lugar. Eu sou amado, eu sou cuidado, eu sou acolhido. Nós temos que ter esse momento na nossa vida. Agora presta atenção. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me em águas tranquilas. O pastor fica procurando o melhor lugar para que a ovelha tenha a sua água tranquila, porque uma ovelha morre de sede se colocar ela diante de um rio turbulento e barulhento. Tem que ser água calma, senão ela não bebe. A água tem que estar parada, senão ela não bebe. Se a água ficar movimentando, ela fica olhando para a água e morre de sede. Tudo tem que ser tranquilo para uma ovelha. Tudo tem que ser provido para uma ovelha. E é assim que é a vida de uma criança. Isso é o tempo da nossa infância. Agora presta atenção. Não cuidar de uma criança adoece. Cuidar a vida toda de um ser humano adoece do mesmo jeito. Um ser humano que a vida inteira cuidado. Quando ele é criança, ele está sendo cuidado, está certo. É adolescente, tem que ser cuidado, está certo. Mas chega um momento, amado, que as pessoas têm que ser emancipadas. Lá na minha casa eu tenho uma menininha de 3 aninhos. Eu tenho que limpar essa criança, porque senão ela fica dodói. Quem tem filho sabe disso. Mas agora imagina a minha filha de 3 anos. A minha filha de 3 anos, com 15 anos eu limpando ela. Está certo isso? Essa criança tem que ser emancipada, ela tem que crescer, ela tem que virar ela tem que se cuidar. Quando você passa a vida toda cuidando de uma pessoa, ela adoece profundamente. Por isso que o Salmo 23 fala exatamente isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me em águas tranquilas, refrigera minha alma. Toma-me pela mão. Tem uma tradução que fala, me leva a uma vereda. Opa, agora parece que está saindo do pasto e levando para uma vereda. Quem sabe o que é uma vereda? Quem poderia falar bem alto aí? O que é uma vereda? Hã? Um caminho estreito. Lá no Goiás é um trieiro. Você sabe o que é, amado? Que tem um tempo na vida cristã que as coisas, a gente celebra a Deus pelos passos verdejantes. Mas tem momento na nossa vida que Deus nos coloca, nos tira de lugares largos e nos coloca em caminhos estreitos. Sabe por quê? É porque essa vereda de justiça. Sabe o que é justiça? Justiça vem da palavra ajustar. A coisa tem que ser justa. Tem momento na sua vida que a coisa não é tão folgada. Tem muito casamento que... Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muito casamento que deu errado, não é por falta de amor, não. As pessoas se amam. Escute. A maioria das pessoas, elas não se separam por falta de amor. Elas choram, meu irmão. Estou falando do seu conselheiro de casais. Você vai conversar com elas, se amam. Você vai falar, a mulher ama o marido. Sabe qual é o problema? É que as pessoas querem casar e viver uma vida de qualquer jeito. Tem coisa que não cabe mais, amado. Tem coisa que tem que ser ajustada. Tem coisa que não funciona mais na vida de casado. Essa vida que você quer viver não funciona mais. As pessoas, elas querem entrar para a vida cristã e ter a mesma postura que tem lá no mundo. Amado, eu vou falar uma coisa para você. No Goiás é a mesma coisa. No Rio de Janeiro é a mesma coisa. Cada dia que passa está tudo pior, meu irmão. As pessoas estão cada dia mais desonestas. As mulheres estão a cada dia mais nuas pelas ruas. Pelo amor de Deus, não tem lá um negócio desse, não.
Tá um negócio assim, sem pé, sem cabeça, assim. Parece que as mulheradas perdeu até o, sei lá, o senso do ridículo. É de qualquer jeito. É qualquer coisa, é tudo mostrando, é de qualquer jeito. Os homens é a mesma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Vida cristã tem que ser ajustada, meu irmão. Não é assim que conduz uma casa, não é assim que conduz filho, não é assim que conduz finanças, não é assim. E Deus vai ajustar. Deus vai pegar você que viveu essa vida só de passo verdejante, só de águas tranquilas, que faz parte. Na vida cristã, no início da vida cristã, a gente só celebra a Deus pelas águas tranquilas, a gente só celebra a Deus pelos benefícios, a gente só celebra a Deus pelos passos verdejantes. Mas tem momento na nossa vida que a gente tem que crescer, gente. E crescimento na vida, esse desenvolvimento, essa restauração, esse caminhar, começa com essa vida sendo ajustada. Esse passo verdejante é importante, as águas tranquilas é importante. Claro, você vai aprender que você tem Deus que cuida de você. Você vai lembrar do cuidado. Você vai saber que Ele te cuida. Mas você vai entender também, amado, que a maioria das dificuldades que a gente passa na vida... Mas vou falar uma coisa para você, eu já desisti dessa ideia de achar que a maioria do nosso problema é capeta. Não é não, meu irmão, é Deus tratando a nossa vida. É Deus ajustando você. É Deus fazendo você andar pelo caminho estreito tão ensinado por Jesus. Que a coisa não é de qualquer jeito. Meu Deus do céu, tanto caminho estreito que eu já vivi e tenho vivido. Quando eu penso que a coisa vai ficar um pouco mais folgada, Deus vai lá, ajusta. Tá bom, Deus. Não era do jeito que eu pensava. Quando eu penso que as finanças vai ser mais solta, Deus vai dar uma ajustada assim, entendeu? Quando eu penso que a coisa vai ficar um pouco mais folgada, Deus vai lá, aperta mais. Tá bom, Deus. A ovelha, amado, ela só tem consciência dos benefícios. Ela não tem consciência do seu pastor. Amado, enquanto não há maturidade, nós somos movidos só pelos benefícios. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem aqui dos homens aqui tem plano de vida, assim? Tem como plano de vida? Você colocou isso como filosofia de vida. Os seus filhos ficarem em volta de você a vida toda te sugando. Falei, não, quero estar morrendo numa cama. E meus filhos lá apresentando. Pai, cuida de mim, pai. Pai, faz isso por mim, pai. Pai, resolve minha vida, pai. Pai, me pega na mão para atravessar a rua, pai. Pai, paga minha conta, pai. Pai, resolve isso para mim, pai. Quem tem isso como plano de vida? Ninguém tem isso como plano de vida, não. Vou falar uma coisa para você, amado. Nós vivemos uma geração que ninguém quer assumir responsabilidade. As pessoas ficam o tempo todo, Deus cuida de mim, Deus olha para mim, só eu sei do que eu preciso olhar para mim, só olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Amado, o bebê só fica falando o tempo todo o que para a gente? O que uma criança, já parou que criança quer o tempo todo que você fica olhando para ela? Criança é assim, ela está aqui, ó. Aí você faz isso, ela vem atrás de você. Aí você esconde, o que ela faz? Não é? Amado, às vezes Deus esconde para ver nossa maturidade. Às vezes Deus dá um passo atrás para ver se a gente amadurece. Mas esse bando de gente infantilizada é a síndrome do filho bom. Quer ficar na casa dos pais a vida toda. Sabe essa geração que não cresce, que não assume responsabilidade? A palavra responsabilidade vem da palavra resposta. Você tem que aprender a dar respostas para a sua vida e não achar que as pessoas têm que responder. E essa maturidade é justamente, amado, você sair, ser ajustado e Deus te levar nesse processo de saber cada coisa no seu lugar. Amado, vou falar uma coisa para você. A maior maturidade de todo ser humano é virar pai. Quem é pai aqui? Levante a mão. Pai. Escute, deixa eu falar uma coisa que talvez vocês nunca ouviram isso na vida de vocês. Uma das figuras mais atacadas na sociedade é a figura paterna. Atacadas no sentido de que nós somos o tempo todo vaiados. Mas quem está lá segurando o rojão dentro de casa são os homens. Pelo menos era para ser, né? Mas quem recebe a conta para pagar lá em Goiânia, eu já teve aqui já o
amigo meu, não, lá da Assembleia de Deus de Campinas, o Lucas Galdino. Isso. Eu fui pregar no evento dele, chama Zé Boleto. O ministério de homem dele chama Zé Boleto. Que fala homem que homem tem que pagar a conta. A vida de um homem é pagar a conta. Ser responsável pela casa dele. Posso falar uma coisa? É uma geração que só quer ser filho, ninguém quer ser pai. Ninguém quer pagar a conta. Ser homem, amado, é responsabilidade. E a vida é exatamente isso. Todos nós temos que ser responsáveis pela vida. Só que isso tem que ser ajustado. E é interessante que o texto fala, guia-me por uma vereda de justiça. E ainda que eu ande por um vale de sombra aí, olha que interessante. O Salmo 23 começa num passo verdejante, vai por um caminho onde você é conduzido a um vale. Ainda que eu ande por um vale, escute aqui. Todos nós temos que enfrentar esses vales da vida. Porque é o vale, escute, ninguém amadurece em passos verdejantes, a gente amadurece em vale, meu irmão. A gente aprende a virar gente, a amadurecer, a ser responsável no vale. O problema é que a gente quer ficar a vida toda onde? Nas águas tranquilas. A gente quer ficar só nos passos verdejantes. Só que é no vale que a gente amadurece, querido. E não existe um ambiente onde Deus mais trata a nossa vida do que nos vales e no deserto. Antes daquele povo entrar em Canaã, antes daquele povo herdar a terra, Deus teve que fazer aquele povo passar por o quê, mano? Por um vale. Eu te coloquei no deserto para revelar o que havia no teu coração, se você iria ou não me obedecer. É no deserto que a gente conhece a gente mesmo. É no deserto que a gente enfrenta os nossos pecados. É no vale que a gente enfrenta as nossas manias. É no vale que a gente enfrenta os nossos pecados ocultos. Deus faz do deserto um caminho reto. Eu acabei de ler Deuteronômio 8:2, mas Isaías 43 fala: Deus faz do deserto um caminho reto. Então, posso falar uma coisa para você? É no deserto que a gente é alinhado, meu irmão. É nas dificuldades, é nos apertos da vida, é nas perdas. O grande C.S. Lewis, né, um homem de Deus, que diz, uma das frases conhecidíssimas de C.S. Lewis, ele sempre diz, que ele disse, né, que o sofrimento é o megafone de Deus. Deus não fala no sofrimento, não, mas Deus grita no sofrimento. É nas nossas dificuldades, é nos nossos apertos. Interessante Mateus 3:1 que diz: vós que clama no deserto, preparai um caminho para o Senhor. Mateus 3:1. Amado, é no deserto que Deus prepara um caminho para a nossa vida. É no deserto que Deus trata a nossa família, Deus ensina a gente a depender dEle. É no vale que nós somos tratados, como eu disse, os nossos pecados. E escute, esse dia sempre chega na vida de todo mundo, porque é no deserto que a gente cresce. É no deserto que a gente é tratado, como eu disse, a ilustração do povo no deserto. Eles passaram 40 anos sendo tratados por Deus. Mas detalhe, era para ser 40 anos ou era para ser 40 dias? 40 dias. E por que eles ficaram 40 anos? Porque eles não se submeteram aos processos de Deus na vida deles. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês ainda aqui rápido. Vamos ilustrar. Eu vou contextualizar para o nosso tempo. Tá bom? E quando eu contextualizo, eu corro o risco de ser mal interpretado. Então eu vou correr o risco. Aí depois você vai se ver com Deus. Você passou por um divórcio. Muito terrível. Eu estou contextualizando que isso é um caso recorrente na vida da maioria dos cristãos. Você tem que passar 40 dias no deserto. E você tem que passar. Ninguém, amado, ninguém está pronto para enfrentar, para receber o que Deus tem para a vida dele se não passar por vales. É no vale que você depende de Deus e você não idolatra o que Deus tem para você. É no vale que você é tratado na sua vida, tratado o seu caráter, tratado o seu coração para receber o que Deus tem para a sua vida.
Vamos supor que lá na sua vida de pecado você passou por um divórcio. Traumático, sua esposa te traiu, seu marido te traiu, ou não, ou teve muito ataque, muita agressão, e uma situação extremamente complicada. Muito litígio, divórcio, pedaço para todo lado, muito problema, filhos, você separa. Aí, você vai e encontra uma outra pessoa, você se arrepende, se converte em sua experiência com Deus, é transformado, e você encontra outra pessoa. Isso aqui é um vale na sua vida. Isso aqui é um vale na sua vida. Só que você passou por isso porque você tem um caráter deformado. Todo divórcio fala a respeito do quanto nós somos adoecidos. Não existe divórcio onde só um lado é doente. Todos os dois lados, todos os lados estão adoecidos. E Deus quer tratar os dois. Só que o divórcio é a prova que vocês fizeram tudo errado. E isso é vivido no vale, no deserto. Só que isso aqui, por mais errado que foi, você tem que aprender com isso. Você tem que sair de uma situação dessa transformado. Reconhecendo os seus erros, reconhecendo a sua falta de dependência de Deus, reconhecendo as suas irresponsabilidades, reconhecendo que você é uma pessoa passiva diante da vida, que você é uma mulher adoecida, que trouxe para o seu casamento as doenças da sua família, e esse casamento faliu pelas doenças que vocês têm. Amada, essa história, ele é incompatível, não, isso é tudo mentira, isso é tudo falsa culpa. O problema é dois doentes mesmo. Não sabe, o maior balizamento da sua vida espiritual não é a sua pregação, não é a sua adoração, não é. Você pode cantar o dia inteiro e ser a pessoa mais adoecida emocionalmente. Você pode pregar muito bem e achar que você é o pregador. Isso não baliza a sua vida. O que baliza a sua vida, o ISO 9000 da sua vida se chama relacionamento. Gente doente, relacionamento doente. E o principal relacionamento, que é um raio-x da sua alma, é o seu casamento. Os seus relacionamentos. O relacionamento mais próximo da sua vida é o seu casamento. Então, essa história de falar, não, mas todo mundo, eu sou culpado, eu me trai. Não, todo mundo é doente no processo. Mas isso acontece, não é lá no vale, lá no Passo Verdejante, isso acontece no vale. É no vale que essa doença vem tudo para fora. Só que essa doença aqui, tem um tempo que você tinha que resolver, tratar, salvar esse relacionamento. Mas você quer ficar 40 anos em volta desse relacionamento, disso que deu errado na sua vida? Então você deu errado nesse casamento, aí você vai caminhar na sua vida. E esse caminhar na sua vida era para ser 40 dias. Você quer ficar 40 anos? É quando você encontra o próximo relacionamento e você fica falando mal desse relacionamento o tempo todo. Aquela mulher não vale nada, aquele marido não vale nada. Aí você fica atacando esse e nesse aqui. Aí você traz toda aquela doença para esse. Falando mal daquele, sendo que isso aqui, o mínimo que você podia fazer é aprender. Quando você vive uma situação difícil, divórcio, falência na empresa, problema no seu relacionamento, seja o que for na sua vida, e você decide aprender, eu quero que isso aqui coopere, eu quero sair, eu quero aprender com isso, eu quero aprender a ser um melhor marido, eu quero aprender a ser o melhor patrão, eu quero aprender a ser o melhor filho, eu tenho que aprender. Quando você aprende, o que acontece? O que acontece, mano? Você caminha. Quando você só fica falando mal, só fica magoado, só fica atacando, você fica rodando em volta dessa doença e nunca sai do deserto. 40 anos em volta disso. Você fica rodando no deserto, em volta da sua culpa, em volta da sua raiva, em volta da sua mágoa. Se você teve algo na sua vida que foi decepcionante, que foi triste, e você se ocupa só falando mal, atacando, criticando, e você não reconhecendo o seu erro, você está tocando em volta no seu deserto, você nunca vai sair do deserto. Era para ser 40 dias. Por que foi 40 anos? Porque eles ficam em volta dos seus pecados. Em volta, você não deixa de ser tratado.
Mas quando você se deixa ser tratado por Deus, você enfrenta seus pecados, você enfrenta o que tem que ser tratado, você confessa o que tem que ser confessado, você deixa Deus tratar, você deixa Deus revelar sua independência dEle, sua raiva de si mesmo, sua raiva com sua família, você enfrenta. Tinha comida no deserto? Tinha comida no deserto? Tinha provisão no deserto? Eles passavam frio no deserto? Por quê? Tinha uma coluna de fogo. Eles passavam calor no deserto? Não, tinha uma Shekinah de Deus. Eles tinham sede no deserto? Não, tinha uma rocha que era o próprio Cristo seguindo ele. Então vou falar uma coisa para você. Ninguém fica no deserto por culpa de Deus. Toda a provisão Deus já providenciou. A gente fica no deserto por culpa de nós mesmos. O problema não é o deserto, o problema é você. Você fica orbitando em volta das suas culpas, da sua raiva, do seu... Mas você resolveu caminhar. Aí você caminha. E deixa para trás. Quando você caminha e deixa para trás, meu irmão, o que te espera? Hã? O que te espera? Uma mesa. Já estou finalizando. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Interessante, começou com uma ovelha, terminou com um filho. Quem senta na mesa é filho, é família. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Quem foi na Bíblia que preparou uma mesa na presença dos seus inimigos? Jesus. O que a Bíblia fala? Na noite em que ele foi, o que ele fez? Na noite em que ele foi traído, o que ele fez? Na noite que ele foi traído, ele deixou todo mundo morrer de fome? Na noite que ele foi traído, o que ele fez? Ele deu o pão para quem? Para os inimigos dele. Porque todo mundo naquela mesa ia fazer o que com ele? Então presta atenção. Durante um tempo na minha vida, na nossa vida, a gente acha que essa mesa que está ali, depois do vale, é para todo mundo ver que a gente passou pelo vale e a vitória, beijinho no ombro, que eu venci na vida. E não é isso. A mesa não é para isso. A mesa não é para falar para todo mundo que você venceu e todo mundo vai ver, vai assistir de sentado a sua vitória. Não. O pão não é para você mostrar que você passou pelo vale e venceu. O pão na mesa não é para você mostrar para as pessoas que Deus te alimenta. Porque esse período que Deus alimenta você já ficou para trás, está lá no passo verdejante. Agora você amadureceu, você está lá na mesa. Sabe o que é ser restaurado por Deus? Eu vou explicar para você aqui rapidamente para a gente finalizar. Você sabe o que é uma pessoa restaurada? É uma pessoa que consegue sentar naquela mesa e entender que o pão não é dele. O pão é de quem? Do inimigo. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Para quê? Para dar comida para eles. Isso é ser uma pessoa restaurada. Dá a comida para quem não merece. Pensa na pessoa que te decepcionou. Pensa na pessoa que te magoou. Era essa pessoa que você tinha que partir o pão. Isso é maturidade. Isso é ser restaurado. Você sabe o que é maturidade? Maturidade não é achar que você tem que ter pão o tempo todo. Maturidade é saber que esse pão é para você dar para quem não merece. Foi isso que Jesus fez. José tinha tudo para olhar para os seus irmãos e falar assim: olha, vocês acabaram com a minha vida, me jogou nesse vale. E agora eu tenho pão. E agora vocês vão morrer de fome. Ele fez o quê? Ele repartiu o pão com seus inimigos. Então, vou falar uma coisa para você. Maturidade é exatamente isso. Ser uma pessoa restaurada é ser uma pessoa onde você entende que esse Deus que passa com você pelo vale é o que te ensina a repartir o pão com quem não merece. Eu amo ministrar essa palavra aqui em ceia. Porque na verdade é nesse momento que a gente tem que entender, amado, que ninguém merece participar dessa mesa. Todos nós éramos inimigos de Deus. Mas Ele resolveu partir o pão com a gente. E se Ele fez isso, o que nós temos que fazer? Repartir o pão também. Então você quer ser uma pessoa restaurada? Você quer ser uma pessoa madura? Aprenda a amar seu inimigo. Então eu queria perguntar de novo para você.
Quem foi a pessoa que te decepcionou na sua vida? Você vai ficar falando mal dela, criticando, apontando o dedo, destruindo a imagem dela? Pois é isso que te faz manter no deserto. Ou você vai repartir o pão. O que é repartir o pão? Perdoar. Perdoar. Quando Jesus partiu aquele pão, ele estava perdoando todos os seus inimigos. Só que você cresce um pouco. Você achou que tinha acabado, né? Só que você amadurece um pouco. Primeiro, quando você era criança, você achava que o pão era só para quem? Aí você amadureceu um pouco mais ainda. Agora você descobriu que o pão é para quem? Seu inimigo. Aí você amadurece um pouco. Você descobriu que você quer o pão agora, para os outros comer. Agora você tem que ser alimento. Jesus foi o quê? O pão que desceu do céu para os seus inimigos. Para que todo mundo fosse incluído nessa mesa. Amém, amados? Quantos querem ficar a vida toda infantilizado aqui? Pode aplaudir. Quantos querem ficar a vida toda infantilizado, esperando só passo verdejante? Ninguém. Quem quer amadurecer aqui? Amém? Então abaixe sua cabeça, eu quero orar com você e por você. Senhor, eu estou falando com gente madura aqui, Pai. Pessoas que entendem que elas estão aqui para ser pão na vida um do outro. Pão, perdoar. Amar a vida é isso aí mesmo, é perdoar, 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 amar, perdoar, amar. Amar o inimigo, perdoar, perdoar seus irmãos, perdoar seu pai, perdoar sua família, perdoar as pessoas que te decepcionaram. E Jesus mesmo diz, o maior inimigo do homem é a sua própria família. Às vezes a gente acha que o nosso inimigo é o cara da sociedade, não, é a nossa casa. Perdoar seu pai, essa noite você vai partir o pão com seu pai. Você vai partir o pão com sua esposa. Partir o pão que eu estou falando é você abrir seu coração, perdoar, amar, caminhar mais uma milha, comer mais 1 quilo de sal. Senhor, eu quero orar por cada coração nesse momento aqui, pedir graça do Senhor, graça do Senhor. Que haja perdão nessa noite, Pai. Que essas pessoas, que esses irmãos saiam daqui, amado, com um coração diferente, uma vida diferente. Dispostos a perdoar, a sair dessa condição infantil, a parar de ficar vivendo, orbitando em volta dos seus medos, das suas culpas, das suas raivas. Eu vejo homens aqui perdoando as suas ex-mulheres. Eu vejo homens saindo daqui hoje, mulheres saindo daqui perdoando seus ex-maridos. Eu vejo homens saindo daqui perdoando as suas esposas, perdoando seus maridos. Mulheres que vão sair daqui hoje perdoando seus maridos. Você está parada nesse deserto porque você não perdoa. Crente que não perdoa é propaganda enganosa, querido. A essência da vida cristã é o perdão. Você vai sair daqui hoje decidido perdoar o seu pai, decidido perdoar a sua mãe, caminhar para aquilo que Deus tem para a sua vida, que é sentar você numa mesa como filho e parar de ficar orbitando em volta das suas raivas, das suas culpas e dos seus medos. Eu declaro um novo tempo na vida desses irmãos, tempo de maturidade. Discipulado fala de maturidade, um tempo de maturidade, um tempo de deixar para trás as coisas de menino e caminhar na maturidade que cada um tem em Deus aqui. Eu oro, Pai, que haja maturidade aqui, que esses irmãos sejam batizados em maturidade, em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra aqui? Amém, querido? Amém? Quantos recebem essa palavra, amado? Então escute. Acho interessante aquela passagem que José fala. Quando ele reconcilia com seus irmãos, eles abraçam, aí eles têm que voltar para casa. Sabe o que José fala? Vão e não briguem pelo caminho. Não briguem, gente. Não briguem. Vamos sair daqui hoje, gente madura. Sabe? Fica brigando não, gente. Criança que fica assim, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. É meu, criança fica o dia inteirinho a gente administrando. Eu tenho uma de 5 ou de 3, o dia inteirinho administrando. É meu, é meu. Você tem que tomar da mão deles. Tá bem, ninguém vai brincar agora com isso aqui mais. Até quando Deus vai tratar a gente igual criança? Vocês são maduros. Amém, amado? Discipulado é maturidade, amado.
Discipulado é maturidade. Então, que vocês sejam filhos maduros. Amém? Interessante, esse salmo termina justamente com isso. Foi bom o pastor ter mencionado. Eu sei, o texto fala, eu sei que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Talvez a parte mais importante desse versículo fala assim: porque eu sei que tu estás comigo. Deus é o Deus dos processos, Ele está em todos os processos da nossa vida. E Ele chama você nessa noite a um caminho de discipulado, a um caminho de discipulado, de aprender com Ele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Se nós não decidimos aprender com Ele, tem que aprender com Ele. Aprender. Sabe qual é o problema? Que a gente não aprende. A gente tem que aprender como é que é ser marido. A gente tem que aprender como é que é ser amigo. A gente tem que aprender como é que é ser patrão. A gente tem que aprender como é que é ser funcionário. A gente tem que aprender como é que é ser um cidadão nessa sociedade tão corrompida, que nós devemos resplandecer como luz nesse mundo. Uma sociedade tão pervertida, nós temos que ser luz nessa escuridão, ser sal nesse mundo. O sal é o que conserva, interrompe processos de putrefação. Quando um sal está numa carne, ele interrompe o apodrecimento. Nós temos que interromper o apodrecimento dessa sociedade. Então, vou falar uma coisa: como é que é o seu nome? Fernando. Tem um novo Fernando. Só que esse Fernando tem que aprender agora como é que é ser Fernando. Aprender como é que é ser um homem nesse mundo. Aprender com Deus. Aprender com o Espírito Santo. Deixar Deus ensinar a nossa vida. Eu queria convidar você a repetir uma oração comigo. Você poderia repetir? Fala: Senhor Jesus, eu quero te seguir. Eu quero te seguir. Seguir os teus caminhos. Eu quero obedecer a tua voz. Eu quero ser o teu discípulo. Eu quero tomar sobre mim o teu jugo e aprender com o Senhor. Eu quero ser um novo ser humano, um novo homem. Eu quero ser uma pessoa transformada. A maneira minha de negociar, a maneira de tratar as pessoas, eu quero aprender com o Senhor. Eu me arrependo de uma vida errada. Eu não estou aqui, Senhor, para ser melhorado. Eu estou aqui para ser transformado. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo da minha vida errada, distante de Ti. Eu sou longe do Senhor até hoje, mas a partir de hoje, eu quero andar contigo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Se você não frequenta uma igreja, procure agora. Você já está numa igreja. Se você não mora aqui, procure uma igreja mais próxima. Se você pode vir aqui, seja discipulado. Aprenda o Evangelho, leia a Bíblia. Não tem como a gente amadurecer na vida sem ler Bíblia. É Bíblia que faz a gente crescer. Amém? Graças a Deus. Shalom. Deixa eu oferecer para vocês um presente da igreja.